Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Manu Brião, apresentadora do EstampaCast, e hoje eu estou com a nossa convidada Marianita Hortaça e vou entrevistar ela aí no nosso bate-papo. Um prazer te receber aqui, Marianita, seja muito bem-vinda. E eu vou mediar a nossa conversa, como eu te expliquei, né? Vai ser uma conversa bem tranquila. Primeiro eu quero que tu se apresente para o pessoal que está olhando aí o nosso podcast e não te conhece. Pode se apresentar, quantos anos você tem, o que você é, a sua trajetória. Olá, Manu, um prazer Oi. estar aqui contigo, com todo o pessoal que está nos assistindo aí através do EstampaCast. É um prazer estar nessa cidade que eu tanto gosto, admiro, porque grande parte da minha trajetória, principalmente em termos de empatia, até da própria escolha da minha carreira posterior como psicóloga, se deu aqui porque há 20 anos atrás o meu irmão Alberto Hortaça veio parar nesse hospital desenganado e ali ele renasceu. Então, a partir desse momento, eu passei a acreditar muito em milagres, a ter cada vez mais fé, acreditar na oração e na força de uma equipe que trabalha unida, porque foi o que aconteceu aqui no HCI, quando meu irmão, com traumatismo craniano desenganado, se salvou. E agora, num momento atual, o meu pai reside aqui, junto com a minha família. Meu pai, Pedro Hortaça, que também recebe todo o amor do mundo, todo o carinho ali no HCI, ele faz hemodiálise aqui em Juí. Então, assim, a nossa ligação é muito sincera com o Ijuí, sabe? A gente ama Ijuí e Ijuí demonstra esse mesmo amor pela família Hortaça, então eu sou muito fã dessa cidade. E eu diria que eu sou um pouco de cada coisa, assim, sou um pouco arteira, um pouco artista, um pouco psicóloga, um pouco mãe, um pouco empreendedora, filha, e eu sou muito feliz em todos os papéis que eu desenvolvo, sabe? Tudo que eu faço com paixão. E às vezes as pessoas perguntam como é que tu consegue fazer tantas coisas que não são da mesma profissão, né? exatamente. Sim. E eu acabo explicando que tudo faz parte daquilo que eu acredito. Tudo acaba conversando, todos os meus negócios se conversam entre si. Então, quando eu falo da grife Marianita Hortaça, vem desse legado, que é missioneiro, que é dessa musicalidade, desse espaço que eu cresci ouvindo meu pai cantar, eu também desde os 8 anos de idade declamando, cantando, tocando bombo legueiro, cantando nos palcos. Eu acabei criando esse amor pelas missões que eu transformei num produto, que é a grife. Então, a minha marca, ela traz todo esse legado que é da musicalidade, que é do amor à terra missioneira. E que faz parte de toda a tua trajetória, né? Que faz parte. E aí a psicologia entra onde? Entra no empreendedorismo positivo, porque através de um congresso de psicologia positiva, onde eu fiz uma oficina sobre empreendedorismo positivo, eu entendi que um sonho que eu tinha de pequenininha, eu poderia colocar em prática, que era o sonho de ter roupas assinadas por mim. Que legal. E assim começou a grife. Então, hoje, eu falo muito das missões, né? Acabei, com muita honra, sendo embaixadora das missões nos 400 anos. Então, assim, quando eu falo de missões, eu falo também da área que eu atuo muito, que é a psicologia positiva. Porque na sociedade jesuítica Guarani, a psicologia positiva existiu verdadeiramente. Então, a gente pensa, uma ciência tão moderna, ela acontece a partir dos anos 90. Só que ela é fruto de uma filosofia muito antiga. E se a gente for pensar na sociedade Guarani, ali já existia a psicologia positiva. A educação positiva, os jesuítas, os professores dos índiozinhos olhavam para aquele índiozinho e diziam: mas esse aqui tem mais aptidão para música, vamos colocar ele na música. Direcionar, né? Aquele lá tem mais para matemática, para física. E assim eles iam direcionando conforme as potencialidades e as aptidões daqueles alunos. E a educação positiva hoje fala muito disso. Muito sobre isso, né? Então, toda essa filosofia que vem muito de Platão, que fala de coragem, de justiça, de temperança, de transcendência, isso tudo aconteceu
há 400 anos na sociedade guarani. Sim. Então, se eu falo da psicologia positiva, eu estou falando da história da minha terra. Sim. Se eu falo da história da minha tudo, terra... de certa forma, interligado, Exatamente. né? Uhum. E hoje faz parte de quem tu é, da tua empresa, da tua atuação, como, né? Que legal isso. E nós estamos agora, né, finalizando o mês de agosto, entrando no mês de setembro, que tem tudo a ver com isso, né? Um mês tão importante na história do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber, assim, o que o mês de setembro e tudo isso que ele significa pro nosso estado significa pra ti. Como que tu se identifica? Acredito que seja um momento muito importante, né? E o que ele significa pra ti? Como que tu ressignifica, digamos assim, o mês de setembro pra Marianita? É um mês, principalmente, que carrega uma memória afetiva muito grande para mim. Sim. Porque desde pequenininha, o mês que mais a gente viajava era sempre o mês de setembro. Então, assim, a gente costuma dizer que para o artista gaúcho, o setembro é o Natal. Porque nas lojas, a época que mais vende é o Natal. Que mais vende, que mais dá, né, movimento. E para o gauchismo, no caso, é a Semana Farroupilha. É o ápice, é a festa maior do nosso estado. Então, eu lembro com muito carinho de todas as viagens, desde criança, viajando para essas Semanas Farroupilhas. E assim, às vezes a gente tinha 2, 3 shows no mesmo dia. E era uma correria. Eu imagino que deveria ser cansativo pra ti também como criança, né? Muito. E depois, quando adolescente, então, eu lá nos meus 18 anos eu tirei a carteira, mas não podia dirigir ainda a van, né? Porque a van precisava ter carteira É uma D. carteira específica, né? Com 21 anos, então, eu tirei a carteira D e eu ajudava a dirigir. Então, era o meu irmão, meu pai e eu. Já era mais fácil, assim. Mas no início, era o meu pai que dirigia. Então, claro que ele tinha aquela vitalidade de jovem, então era diferente. Mas depois, então, a gente... Começou a se dividir também nas tarefas, né? E isso era muito gostoso, sabe? Porque eu amo estrada. Eu também adoro. Se eu estiver viajando, eu tô feliz, eu sabe? Também. Se eu ficar muito tempo parada, assim... Nossa, eu adoro a minha cidade, mas assim... Não consigo viver no mesmo lugar por muito tempo. Em movimento. A estrada... Eu particularmente adoro estar na estrada. Eu também. Eu vivo na estrada, assim. Eu tenho as melhores ideias na estrada. Eu consigo ter muito mais contato comigo mesma na estrada. Então, assim, tem uma importância muito grande. E... Então, a Semana Farroupilha sempre foi esse mês de festa, de comemoração. Embora... de muito trabalho. Nós estivéssemos trabalhando. E isso é o lado bom do artista também, que eu acho que eu não perdi. Quando eu estou viajando para as minhas palestras, porque hoje a minha principal atividade é ser palestrante. Então, quando eu estou viajando para minhas palestras, aquilo é festa para mim. Eu não consigo ver como um trabalho. E as pessoas pensam, como que tu aguenta? Como é que tu não cansa? Eu canso, mas eu não sinto que eu canso. Porque eu entro num estado de flow, como diz a psicologia positiva. Eu fico tão fascinada com aquilo, porque é maravilhoso tu estar em contato com pessoas. Quando a gente faz o que a gente realmente ama e que a gente realmente vê um resultado também naquilo, né? Eu também, assim, tenho muito isso. Hoje em dia, eu trabalho com maquiagem, com beleza, eu fiz estética. Então, é o que E eu trabalho com a comunicação, né? Tanto aqui na Estampa, quanto também nas minhas redes sociais. E por muitos anos eu não conseguia trabalhar nisso. Mas quando eu consegui, de fato, eu te entendo muito nessa questão, né? Eu também, às vezes, tenho um dia, tipo assim, meu Deus, começa logo cedo, termina super tarde, faz podcast, maquia, faz a coisa. E as pessoas perguntam, né? Meu Deus, como é que tu aguenta? E a gente fica assim, quando a gente faz o que a gente ama e que a gente vê, né? As pessoas também se conectando com a gente de certa forma, é muito gratificante, né? Maravilhoso. Eu acho que assim, quando a gente tem um propósito e a gente consegue seguir aquele propósito, a gente é feliz. De fato, né? Exatamente.
Então, puxando assim um pouco, não só da Semana Farroupilha, mas também dessa força feminina. Eu quero que tu fale comigo um pouco nessa questão, né? Como tu disse aí, estudou psicologia positiva, tem o teu empreendimento. Então, eu queria que tu falasse um pouco assim, também, como tu se sente sendo mulher em um meio que sempre foi predominante por homens, né? Sempre foi predominado por homens, o meio gaúcho, né? Essa coisa de tradição, ele tem mais a presença masculina, mas hoje em dia, né? Já conseguimos intervir, digamos assim. Mas eu quero que tu me diga e me explique um pouco como que tu se sente em relação a isso. Como é que foi a tua trajetória como mulher entrando, né, nesse mundo do tradicionalismo? Eu acho que, assim, quando a gente fala de psicologia... a gente precisa entender que o mundo ele é visto a partir da nossa ótica, do nosso olhar sobre as coisas que acontecem, sobre os fatos que a gente vive, sobre as pessoas que a gente convive. E esse machismo assim que existe na música gaúcha, no próprio tradicionalismo, que fala muito, nesse mundo que predomina o masculino, eu confesso pra ti que eu não senti muito. Porque eu tive um pai que sempre me incentivou a ser... Que sempre te incluiu. A ser eu mesma e a dizer, Marianita, tu pode viajar junto com a gente, tu pode ser artista, mas tu pode ser o que tu quiser. Então, se tu quer fazer uma faculdade, se tu quer estudar algo rumo, que não seja música, vai, porque eu te dou todo o apoio. Então, assim, eu tive esse pai que me incentivou a ser mulher dentro desse mundo. E eu estive sempre rodeada pelo meu pai, pelos meus irmãos. Então, assim... Essa questão que perguntam muito, tu era muito assediada nos shows? Nunca. Nunca. Interessante, né? Porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba acontecendo, né? E no meu caso, não. De jeito nenhum. Os homens sempre me respeitaram muito, sabe? Sim. Talvez pelo fato dos meus irmãos estarem juntos, do meu pai estar junto. Mas eu não sentia, assim, tanto esse machismo. Sim. Porque eu vivia em família, né? E a gente viajava em família. E isso é um pouco diferente do que talvez a mulher que ingresse nesse mundo sozinha. Mas eu acho que hoje as portas já estão bem mais abertas. Sim, com certeza. A mulher está tomando conta Estamos chegando. Por conta própria. Sim. E eu não acredito nesse feminismo que fala da mulher... combater o homem, sabe? Eu acho que quando trabalha conjunto, ele é muito mais forte, sólido, porque assim, ninguém é melhor do que ninguém, né? Se a gente for pensar aos olhos de Deus, todos são iguais. Somos iguais. Então, nós temos as nossas particularidades, a gente é diferente pelo fato de termos um amor maternal, sendo mãe ou não, a gente já nasce com esse amor maternal, a simpatia que é maior, por isso que as mulheres são consideradas hoje grandes líderes no mundo, pelo fato de ser mulher, de ter essa sensibilidade, mas não que sejamos melhores que os homens. E quando a gente ingressa nessa luta com homens aliados, eu acho que né? É muito mais fácil. Sim. Sabe? Com certeza, porque a gente precisa também de homens que defendam as mulheres, que enxerguem esse potencial na mulher. Sim. Assim como teu pai enxergou em ti, né? Exatamente. Sim. E que permita que os homens permitam, assim, que a gente viva de maneira linda, de maneira livre, mas por que não com o olhar deles? Sim. Né? Então, a gente vive às vezes, um extremismo, né? Que se tu é mulher, tu precisa lutar pela mulher. Tá, mas... Às vezes a gente pode se aliar aos homens e lutarmos juntos, Exatamente. Né? Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que isso é saudável, isso é realmente sadio quando a gente pensa em mentalidade, quando a gente pensa em estado psicológico. A gente não precisa se achar melhor do que ninguém e nem se diminuir perante ninguém. Claro. A gente precisa
Até porque na tua história, bem como tu disse, né? O teu pai e os teus irmãos tiveram essa importância de também, de certa forma, te proteger, né? Nesse meio. O que muitas mulheres que entram no mundo mais tradicionalista, gauchista, acabam sofrendo porque não tem essa, de certa forma, proteção, né? Como tu teve do teu pai e dos teus irmãos. Então, realmente faz muito sentido, é muito coerente, né? Essa tua fala em dizer que unidos somos melhores, né? Realmente, ninguém é melhor que ninguém. Por que não juntos, né? E são os pais que vão criar, os homens, que vão criar homens Sim, para serem machistas ou não. Então, assim... Eu sou mãe de menino, então, assim, é uma responsabilidade enorme, né? Como mãe, não sei, enfim, se tu tens filhos meninos? Menina, só por enquanto. Eu digo, mãe de menina tem que ensinar a se proteger, a ser forte, não necessariamente se achar melhor que ninguém, mas eu acredito, assim, como mãe de menino, é muito mais difícil, porque nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar, a exatamente isso, sabe? E incluir, porque realmente a gente vem de um machismo muito enraizado e que quanto mais a gente desconstruir isso e se unirmos, melhor vai ser, né? E isso vem muito pelo exemplo. Sim. Né? Nada melhor do que o exemplo. Sim. Nada melhor do que um pai que respeite a mãe, que faça essa mulher ir cada vez mais além. Sim, que apoie, que suporte, mas que incentive também ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, eu acredito nisso, sabe? Sim. Por exemplo, quantas vezes o meu marido precisou ficar com a minha filha para eu cumprir os meus compromissos? Sim. Então, assim, a gente sabe que uma mãe que não tem o apoio de um marido, talvez ela... Deixe de fazer o seu compromisso. E aí ele fala, mas é só se separar. Não é bem assim. A gente sabe que tudo que envolve família, mãe, pai, filhos, não é tão simples. Tem questões psicológicas fortes envolvendo tudo isso. Então, o que a gente pode fazer é respeitar a mulher, respeitar o homem, fazer com que cada vez mais pessoas estejam engajadas nessa causa da mulher, porque assim a gente vai bem mais longe sem a gente se prejudicar. Porque às vezes a mulher quer fazer o papel do homem e ela acaba se sobrecarregando, né? Sim. Não, porque eu posso, porque... Não, deixa que eu faço. Ninguém diz que tu não pode agora. Sim, deixa ele fazer a parte dele. Papéis de homens também, né? Exatamente. Sim. Aquela coisa de proteger, né? Sim. Não, eu não preciso de ninguém que esteja me protegendo. Por que não? Se tiver alguém ali pra te proteger, melhor. Sim, eu concordo super. Acho que a gente é bem conectadas nesse sentido, porque eu te dou toda a razão, assim. E eu quero falar contigo também sobre aquele show que nós tivemos, né? Produzido pelo HCI, aquele evento tão lindo que teve, né? A tua família aí, todos juntos. E eu quero saber, assim... como que esses momentos em família, né, eles significam pra ti? Eu acredito que, nossa, deve ser uma emoção, assim, gigantesca, né, poder estar em família, fazendo o que tu ama. Já me contou, né, da tua trajetória desde pequena, acompanhando teu pai. Quando tu sobe, assim, né, no palco e está junto com eles, como que tu se sente? Acho que abençoada é a palavra. Porque só a gente sabe os perrengues que a gente passa na vida, né? Sim. E assim, meu irmão, como eu te disse, esteve desenganado. O meu pai, várias vezes já. E está aí. E quando ele sobe num palco, eu vejo um milagre na minha frente. Sim. Quando meu irmão sobe num palco, eu vejo novamente o milagre na minha frente. Sim, com certeza. Então, assim, pra mim é uma bênção muito grande, sabe? É essa palavra. Eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente conseguiu superar até então. Sim. E eu digo para as pessoas que estão nos assistindo agora que a felicidade é sobre isso. A felicidade é sobre a gente enfrentar os momentos difíceis e saber reconhecer, ter gratidão para a gente conseguir superar. Sim. Não é aquela pessoa que não tem problema que ela vai ser feliz. Todos temos, né? Não, é aquela que consegue enxergar as bênçãos a partir dos problemas. Porque se a gente não conhece a tristeza, a gente não vai conhecer a alegria. Então, quando a gente conhece a dor, a gente conhece também a gratidão de poder viver algo bonito e saber que a vida ela é feita de momentos. A gente precisa aproveitar esses momentos
sempre vão ter os altos e baixos, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Sim. Então, quanto mais a gente puder aproveitar e ter Sim. gratidão e fé e esperança, Sim. melhor. Eu imagino que deva ser realmente muito emocionante, né? Pra ti ver e passa um filme na cabeça também, né? De toda a tua trajetória, de toda a tua história, de tudo que já aconteceu. E estar ali realmente é um privilégio, né? Muito grande. E, assim, já falamos um pouco, né, sobre todas as tuas funções, como tu disse, né, faz várias coisas de vários ramos diferentes, mas acaba sempre interligando, como empresária, como palestrante, como cantora. Me conta um pouco, assim, como que tu consegue conciliar tudo isso? Porque, assim, eu sempre digo que a gente tem coisas que nós somos bons, né, que nós nascemos pra fazer. Eu acredito muito nisso, sabe? E bem como tu disse, são coisas distintas, mas que acabam se encontrando, né? E você ainda é mãe, como você me disse, ainda tem esse papel muito importante que eu sei que demanda muito tempo e atenção também, né? Me conta um pouco como que, além de relacionar tudo isso, como que tu dá conta, tá? Me conta aí que eu tô um pouco curiosa pra saber. Um dia o meu marido me mostrou um reels de um cara que morava na França, eu acho, e perguntavam isso pra ele. Fulano, como é que tu consegue dar conta de tudo? Não dou. Não dou. Saio louco, correndo pela rua. Tipo isso. Na verdade, pra gente dar conta de tudo, quando a gente tem várias funções, assim, a gente precisa entender que a vida é feita de projetos, né? Então, a gente faz um projeto, a gente investe naquele projeto, a gente precisa saber qual que é o tempo daquele projeto. Sim. E a gente precisa trabalhar a paciência e a não perfeição. Sim. Porque quando a gente entende que a gente não vai ser perfeito, aí a coisa anda, né? Porque se eu quisesse ser perfeita, com certeza eu não faria tudo isso. Sim. Se dedicaria a uma coisa só, né? Só que daí eu estaria frustrada, Sim, triste, infeliz. Eu tive consultório por 14 anos. E não que eu não gostasse do que eu fazia, eu amava o que eu fazia. E hoje eu entendo que eu precisei daquilo para ter a bagagem que eu tenho hoje. Né? Se eu não soubesse o que é um ser humano em extremo sofrimento, eu não saberia o que é a felicidade. Como é que eu ia falar para as pessoas sem saber, sem ter a prática? Então, assim, 14 anos da minha vida eu estive num consultório. Mas eu entendia que aquilo não era para mim. Ficar trancada em 4 paredes um dia inteiro, não. Eu queria atingir mais pessoas. E existe uma caminhada. E a gente precisa ter paciência para que chegue a hora da gente, então, colher os frutos. Isso, e colher os frutos daquele tempo. Então, hoje, como palestrante, eu colho os frutos daquele tempo. Daqueles anos trancafiada no escritório, né? No consultório. E quando a gente fala de relacionamentos, por exemplo, dificilmente uma pessoa casa com o primeiro namorado. Né? Então, assim, a gente vive algo pra gente se basear. Será que é isso que eu quero? Será que não é? E aí tu vai criando expertise para poder escolher de maneira correta. E ter um casamento bom que tu, com alguém que tu realmente queira estar casado. Então, assim, tudo é um processo. A gente precisa entender isso. E um dia eu ouvi de um grande empreendedor, assim, que ele disse que, ao contrário do que a grande maioria fala, que a coragem é que faz um grande empreendedor, que ele acreditava que a paciência é que fazia um grande empreendedor. Faz muito sentido. Porque aquela pessoa que não tem paciência, ela desiste no meio do caminho. Ela vai se dar conta das imperfeições que eu estava te relatando antes, e ela vai dizer, pá, isso aqui não é pra mim. Mas como é que eu pude cometer um erro desses? Como é que meu negócio não tá andando? Como é que eu não tô tendo todo aquele lucro que eu pensei que eu ia ter? E aí, a pessoa desiste. Quando ela está ali a um passo do sucesso. Então, a gente precisa entender isso. Ter paciência, saber que não somos perfeitos e ir em frente.
fazendo o que a gente acredita e com paixão. É Hoje isso que eu faço. em dia, eu já entrevistei vários empresários aqui, né? E todos eles me falam e me relatam muito essa questão de como a nossa sociedade em si e como as gerações que vêm agora, elas têm muita pressa, né? Aquela pressa pra dar tudo certo, aquela pressa pra crescer, aquela pressa... E realmente, não existe a perfeição, né? Nunca seremos perfeitos, né? O ser humano é falho. E eu acredito muito nessa questão de que... acho que talvez... por tantos estímulos que a gente acaba tendo, né? A tecnologia vem avançando muito rápido, a gente quer tudo pra ontem. E é bem o que tu disse, né? O empreendedor, o empresário, ele precisa de paciência, porque realmente as coisas não são de um dia pro outro, né? Imagina a tua trajetória, uma coisa que tu faz, que tu vive desde pequena, sabe? Então, realmente, não é do dia pra noite, né? Não. E eu acho que essa questão que tu traz, assim... que não somos perfeitos, que não damos conta de tudo, é muito real, porque muitas vezes a gente acaba se cobrando, né? E as pessoas desistem por pensarem, mas como que eu não estou sendo boa nisso aqui? Sim. Mas é o tempo que vai fazer tu ser boa, né? Sim. Pra gente aprender, a gente precisa cair e levantar. Isso é. E eu digo, é muita questão de prática também, né? Eu atuo também como maquiadora e eu vejo assim, meu Deus, se eu pego as minhas maquiagens de 10 anos atrás... Hoje em dia eu penso, nossa, fazia tudo errado. Mas se eu não tivesse começado e passado por todas essas fases, eu não estaria, né, hoje olhando pro meu trabalho e tendo orgulho, mesmo que hoje a gente olha e pensa, nossa, né, que horror. Mas naquela época era o bonito. E se realmente eu não tivesse passado por toda essa trajetória, eu não estaria evoluindo como estou hoje, né? Exatamente. Então é muito interessante, assim, ver na tua história como... tudo faz sentido, né? Tudo tem um propósito e eu acho que tudo já esteve na tua vida, né? Acredito que pela herança também, não só de... mas principalmente de conhecimento que a tua família traz, né? Te fez ser quem é hoje, né? E eu acho isso muito bonito, muito legal, assim. Eu te pergunto agora se tem alguma coisa na tua trajetória, diante de tudo que tu viveu, que tu gostaria de mudar. Sabe? Algo que tu se arrepende de ter feito, que talvez tu teria feito de outra forma, ou se você teria, né, deixado assim, como ela foi. Isso é muito interessante, essa pergunta é muito interessante, porque o ser humano sempre olha para o passado e pensa nos erros. Né? Poderia ter feito diferente. E eu não me arrependo do que eu fiz. Inclusive, tem uma pesquisa... que diz que as pessoas, quando estão no leito de morte, elas se arrependem pelo que elas não fizeram. E não pelo que elas fizeram. Sim. Então, assim, talvez meu arrependimento seria de não ter feito algo, mas eu não recordo de algo para te falar agora. Claro. Mas as coisas que eu fiz, eu acho que todas elas foram necessárias. Até mesmo aquelas coisas que me trouxeram sofrimento. Sim. Foram necessárias para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para eu entender sobre humildade, para eu entender sobre força, sobre coragem, sobre justiça. Sim. Tudo foi válido. Então, acho que o que eu sou hoje é a junção dos erros e acertos que eu fiz lá no passado. E quando eu olho para trás, assim, eu sempre digo... eu não me enxergo com a idade que eu tenho 37 anos. E parece que eu vivi pouco, né? Eu olho... Cara, parece que eu me formei ontem. Como assim? Que eu tô com 37 anos. Eu não consigo reconhecer isso. Não parece, tá? Obrigada. Mas, ao mesmo tempo, eu olho pra trás e penso, eu não queria ter 20 de novo. Sabe? Sim. Não queria. Com 25, não. Sou muito mais feliz hoje. Sim. Me gosto muito mais. Tenho uma vida muito mais interessante do que lá. Então, acho que é sobre isso. A gente entender que tudo que a gente passa é necessário, é para o nosso crescimento. E uma coisa que eu sempre falo, que eu não consigo falar de ciência sem falar de espiritualidade. Isso é muito necessário na vida do ser humano. Pra gente crescer e pra gente evoluir, pra gente não ficar preso no passado, se cobrando por tudo. A espiritualidade é muito importante. Porque quando a gente entende que a gente tem coisas pra passar e que tá tudo bem,
Sim. A gente vive muito melhor. O sofrimento faz parte, né? Faz parte. O sofrimento, bem como você disse, pra depois vir a felicidade, a gratidão, né? De ter passado por aquela fase. Eu sempre digo, né? Tá passando por uma fase difícil. Ok, não é fácil, né? Vai ter tristeza, vai ter sofrimento, mas agradeça por você estar passando, sabe? Tá passando, vai passar. Eu aprendi muito assim, sendo mãe, de que as coisas passam. Porque quando meu filho nasceu, ele tinha muita cólica. Então, ele foi aquele neném que ele chorava. E eu fui mãe novinha, né? E aí, eu lembro que uma madrugada, assim, eu cheguei na minha mãe, ela acabou levantando pra me ajudar. E aí, eu falei assim, mãe, eu nunca mais vou dormir. Eu nunca mais vou ter a minha vida, né? Tipo, normal de volta. E ela, calma, filha, vai passar. E hoje eu olho pro meu filho, uma criança de quase 5 anos, faz tudo sozinho, sabe? E vejo que realmente as fases Tudo passam, né? Então, eu acredito que é uma lição muito, muito importante, né? Tu trazer isso pra nós, de que quantas dificuldades tu já teve, né, no caminho, mas sempre foram passando e sempre foram vencendo e se tornando experiências pra que hoje você seja quem você é, né? Exatamente. E eu quero trazer também alguma coisa assim sobre o futuro e o legado, né? O que você ainda sonha em construir, tanto como empresária, quanto como palestrante, tanto também nessa questão do tradicionalismo, né? Como cantora. Quais são as tuas metas? Algo que você ainda tem em mente, que você ainda não conquistou? Então, eu digo que eu estou muito feliz nessa fase que eu estou, mas óbvio que os meus sonhos são muito grandes, né? Sim. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, então a gente costuma sonhar grande, As né? metas têm que ser, né? Então, assim, a minha loja, eu quero que ela se torne realmente uma referência no Rio Grande do Sul. Que quando as pessoas pensem em legado, em tradição, em cultura, em missões, que lembrem da minha marca. Isso é algo que eu quero e trabalho para isso, e um dia eu vou ver isso acontecer. Com certeza. Né? E a gente já, graças a Deus, está trilhando um caminho muito bonito. Como palestrante, eu quero continuar palestrando cada vez mais, porque quando eu penso assim, quando as pessoas dizem, quando é que tu vai se aposentar? Meu Deus! Eu quero fazer palestra até o final, porque eu amo isso, sabe? Sim. É algo que eu adoro, então eu quero cada vez mais palestrar, levar cada vez mais essa história da minha terra como algo que é realmente muito forte e que serve de exemplo para o mundo. Sim. Porque ontem eu até gravei um reel sobre isso, que dizia assim, que quando a gente pensa nos passos de Jesus, por onde Jesus andou, isso é muito forte, né? Eu não fui lá ainda, mas eu quero caminhar no caminho que Jesus fez. Sim. Então, a gente pensa em Jerusalém, nossa, aquilo é pura espiritualidade. Sim. Cidade sagrada, né? Tem o sagrado, tem o histórico. Sim. Então, é uma terra muito forte. E quando a gente pensa nas missões, as pessoas não conseguem ainda perceber que as missões, dentro desse contexto mundial de cristianismo, é o segundo lugar mais importante do mundo. Sim. Porque Jesus nasceu lá, mas aqui foi o único lugar no mundo onde se construiu uma sociedade baseada nos preceitos cristãos. Sim. De verdade. Então, o cristianismo aconteceu verdadeiramente na sociedade jesuítico-guarani. E isso é muito forte. Sim. E eu espero que as pessoas saibam disso cada vez mais e que elas enxerguem a inovação desse lugar, naquele tempo, há 400 anos atrás, a ponto das ciências mais modernas hoje falarem do que aconteceu lá. Sim. Quando a gente fala de cooperativismo, as pessoas não sabem que nasceu nas missões. Mas nasceu lá na Europa. Não, tem um documento que fala que eles copiaram um modelo de sociedade cooperativista daqui. Então, nós temos muita riqueza aqui, pertinho. Então, eu quero cada vez mais falar disso e cantar também, porque eu acho que a música, se eu não consigo te acessar através da fala, através do conhecimento, eu te acesso através da música. Sim. Entende? Então, eu acho que... A música, ela traz
de certa forma, mais emoção, É uma linguagem divina, né? Sim. Então, por exemplo, essa música que meu pai lançou agora, que fala sobre os guaranis. As pessoas se emocionam ouvindo aquilo e entendem a realidade. Sim. Que às vezes falada as pessoas não compreendem, mas na música conseguem sentir a emoção. Então, eu quero continuar cantando também, porque tudo está ligado, né? Sim. E quero eu ver... acredito que o teu maior legado, assim, é realmente ser uma ponte para mostrar para o mundo, né, toda a nossa história, né? Porque, bem como tu disse, a gente não tem, talvez, o reconhecimento tão grande que deveria ter por toda a nossa história, né? Por toda, enfim, tudo que sofremos, que vivemos, que aprendemos, né? Com os nossos antepassados. E eu acho muito legal isso, sabe? Como tu consegue trazer de diversas maneiras, né? Como empresária, como cantora, como palestrante, essa cultura enraizada e também esse poder, né? Que a gente fala muito do feminino e o poder de realmente construir aí o legado que tu tens construído. Então, é um prazer para mim poder te entrevistar. Acredito que tu tens muito a ensinar, inclusive eu já ouvi uma palestra sua. Que legal! E fico muito grata, assim, da oportunidade de conversar um pouquinho contigo, sabe, sobre isso, sobre um assunto tão importante que muitas vezes a gente acaba só lembrando em setembro, né? Setembro tá chegando, claro, é o momento de lembrar, é o momento de festejar e relembrar tudo isso, mas também que isso possa ser mais contínuo, né? Não somente nas datas especiais, mas nós precisamos reconhecer que nós vivemos num estado maravilhoso, né? E belíssimo, enfim, e de muita história. Então, te agradeço pela tua entrevista hoje, é um prazer. E espero te ver mais por aí, ouvir, talvez, né, outra palestra sua. Gostaria de deixar algum recado para alguém em específico ou num todo? O que tu queres falar, assim, para encerrar a nossa entrevista? Foi uma alegria, Manu, participar contigo, conversar contigo. Eu vejo que tu tem brilho nos olhos, isso é muito obrigada. bom. Eu acho que para tudo que a gente faz, a gente precisa ter brilho nos olhos. Sim. Né? E quando eu falo da história e como tu estava falando agora, na Semana Farroupilha, que a gente pense sobre a nossa história. Então, as missões nasceu antes do Rio Grande do Sul. E tá aqui do ladinho de Juí. Sim. E, às vezes, as pessoas de Juí não se acham missioneiros porque não moram em um dos 7 povos. Mas, na verdade, tudo era missões. Sim. Quase todo o Rio Grande do Sul era missões. Né? Se a gente for pensar na primeira fase das missões, que não tinha só 7 povos. Sim. Então, todos nós somos missioneiros. Sim. E que a gente possa saber dessa história para poder ter esse sentimento de pertencimento, né? E esse poder que isso nos traz. Sim. Que, só um pouquinho, né? Meu povo que viveu aqui fez tal e tal e tal e tal coisa. Meu Deus, eles criaram um mate que todo mundo toma hoje. Sim. Né? Eles exportavam erva mate para a Europa. Eles confeccionavam tecidos com fios de ouro e prata. Naquela época. Sim. Eles faziam os instrumentos para as orquestras da Europa. Era muita expertise. Sim. Era muito trabalho e era muita inovação. Sim. Então, que a gente pegue esse exemplo e traga para o nosso contexto atual e que a gente possa se inspirar para fazer cada vez mais. Porque se eles fizeram lá atrás, quando não tinha recurso nenhum... Sim. O que a gente não pode fazer agora? O que a gente não pode fazer para transformar essa região? E as pessoas dizem, nossa, tá vindo 50 milhões agora do governo do estado para as missões. Isso não é nada perto do que o povo pode transformar. Sim. Porque quando as pessoas acreditam e elas fazem os seus negócios prosperarem, meu Deus, o que elas fazem com uma região? Se a gente for pensar Gramado foi criado. E o que aconteceu lá? As pessoas acreditaram na ideia. Sim. Vamos lançar aqui uma terra que se pareça com a Europa. Referência no mundo inteiro, Referência. Né? E nós não precisamos criar nada. A nossa storytelling está pronto. Sim. Nós temos o privilégio de já ter tudo pronto. A gente só só precisa precisa honrar. Né? E a gente só honra quando a gente conhece. Sim. Se a gente não conhece a história, a gente não consegue
usá-la a nosso favor. Sim. Quando a gente não conhece a fundo as nossas feridas do passado, se tratando de psicanálise, a gente não consegue abrir as portas para o futuro. Sim. Então, é nesse sentido que a gente precisa do conhecimento. É para as nossas vidas. Sim. Não é só para saber, Sim. né? Muito obrigada. E eu agradeço, né? Acredito que tu seja um ponto principal aí, uma ponte, né? Para que nós possamos reconhecer cada vez mais as nossas origens. E eu sigo isso em honra àquelas pessoas que viveram lá no passado, né? Esses guaranis, esses jesuítas que fizeram aquela terra maravilhosa. E em honra ao meu pai, Pedro Hortaça, que é um dos troncos missioneiros, o último tronco missioneiro, que cantou essa terra junto com seus parceiros musicais antes das ruínas serem tombadas como patrimônio. Sim. Então, é um legado muito forte. Sim. E é por isso que eu tenho muita honra de carregá-lo. Então tá bom, Marianita, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o EstampaCast e avisar vocês que você pode acompanhar a Estampa tanto no Instagram, quanto também os podcasts que eu estou realizando aqui no YouTube ou ouvi-los no Spotify. Muito obrigada e até mais!